Vocês estão felizes? Amém. Queria te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 45. Mateus, capítulo 27. A gente vai ler a partir do verso de número 45. Evangelho de Mateus, se você não sabe onde fica, no Novo Testamento é o primeiro livro. Então você encontra aí o meio da Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, a partir do verso de número 45. Todos acharam? Amém? Queria te convidar a se colocar sobre os seus pés, para a gente fazer a leitura da palavra. Mateus, capítulo de número 27, a partir do verso de número 45. Está escrito assim a palavra do Senhor. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixe-me, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Fecha seus olhos. Jesus, estamos aqui diante da Tua palavra, da Tua sagrada Escritura, e nós cremos que ela é inerrante, e ela é apta para discernir-nos, e ela é apta para corrigir-nos, para exortar-nos, para que possamos ser, Deus, irrepreensíveis diante do Senhor. Nós pedimos que o Senhor possa ministrar aos nossos corações por meio da Tua palavra, e que nós, Senhor Deus, sejamos tocados por ela, transformados por ela, e que possamos sair daqui totalmente mudados. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele é uma narração daquela fatídica sexta-feira que hoje, popularmente no Brasil, a gente chama de Sexta-feira Santa. Mas o texto ele é um relato do que aconteceu com Jesus naquele período da crucificação. Como todos aqui sabem, hoje é domingo de Páscoa, é o dia que nós nos lembramos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e mudou para sempre a história como nós a conhecemos. E o texto que nós lemos fala daquela sexta-feira. E queridos, algumas horas antes, porque o texto fala que esse período que Jesus ficou ali foi um período de cerca de 3 horas, de meio-dia às 3 da tarde. Algumas horas antes, na quinta à noite, Jesus ele estava em oração no Getsêmani. A Bíblia narra como que Jesus ele foi para aquele jardim
que significa a prensa de azeite. De fato, Jesus ali, ele foi espremido. Jesus ali, ele teve a sua vida espremida. Ali rolaram lágrimas de sangue, ali aconteceu um pedido de Jesus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feito o que eu quero, seja feito o que o Senhor quer. Posteriormente a isso, a gente vê Jesus sendo preso pelos guardas do Sinédrio. E é uma cena bastante inusitada, porque a gente tem guarda, a gente tem Pedro sacando uma espada e tentando matar alguém. E infelizmente, felizmente ele acertou só a orelha. Jesus poderia ter feito um milagre maior, ressuscitado, mas só curou a orelha de alguém. Mas a gente tem Jesus sendo traído por um dos seus amigos mais íntimos com um beijo. Posteriormente a isso, a gente vê Jesus sendo levado, encaminhado ao Sinédrio. E lá naquele Sinédrio, Jesus, ele é julgado pelos mestres da lei, pelos fariseus, e ele é condenado por blasfêmia, por dizer a verdade. Eu sou quem eu sou. Eu sou filho de Deus. E logo, logo vocês verão a glória de Deus vindo sobre as nuvens do céu com poder. E ali, queridos, Jesus recebeu insultos, murros, cuspes, foi praguejado, amaldiçoado, e como se isso não bastasse, foi traído. Um outro dos seus amigos mais íntimos negou que o conhecia por 3 vezes. Pedro. Posteriormente a isso, Jesus é levado diante de Pilatos, diante de Roma. E ali Jesus é interrogado por Pilatos. E Pilatos não encontra em Jesus nada que fosse digno de morte. A palavra fala que Pilatos, até assim, que a vontade dele era soltar Jesus. A esposa de Pilatos falou: olha, não se envolva com esse homem, porque é um justo e eu sofri a noite toda por causa dele. Mas, como diz o ditado terrível que nós temos, Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus, e o povo mandou crucificar Jesus. E Pilatos, covardemente, traindo a própria consciência, ele lava as mãos na frente de todos e entrega Jesus para de fato ser crucificado. E ali, queridos, Jesus é entregue aos soldados romanos que zombam de Jesus, que o açoitam e colocam nele um manto vermelho, e colocam uma coroa de espinhas e dão para ele como se fosse um cajado, como se fosse um cetro, e começam a se ajoelhar diante dele e começam a zombar: salve rei! E cospem nele, e esmurram o seu corpo, e o açoitam. E então Jesus, ele é entregue para ser crucificado. E a gente percebe a via dolorosa de Jesus, a partir do momento em que ele sai do pretório romano, e ele se encaminha até o Gólgota, onde ele vai ser crucificado. No caminho ele encontra um homem chamado Simão, que o ajuda a carregar a sua cruz. E ali, queridos, no Gólgota, no Monte da Caveira, Jesus, ele é colocado naquele leito de morte vertical, e ele fica preso entre o céu e a terra, cumprindo o que foi dito: maldito aquele que for pendurado em um madeiro. Ali ele se fez maldição por mim e por você. E então, queridos, a gente chega nesse nosso cenário. Jesus preso num madeiro, e parece que ninguém está lamentando, parece que não tem ninguém chorando. As pessoas estão zombando, alguns estão dizendo: desce da cruz, salvou os outros, salve-se a si mesmo. Aquele que tanto amou, aquele que tanto fez, aquele que tanto gastou a vida em prol dos outros, agora está sendo crucificado.
E em meio a toda crucificação tem zombaria, tem açoite, tem cuspes, tem xingamentos. E parece, queridos, que a própria natureza, perplexa com aquilo que está acontecendo, ela se entristece. Parece que a própria natureza solta um gemido de dor ao ver toda aquela cena, e o arquiteto de toda a construção, de toda a criação, agonizando sozinho numa cruz. E a palavra fala que o tempo fecha, o sol ele perde o brilho, fica tudo escuro, trevas pairam de meio-dia até as 3 horas da tarde. É como se o próprio universo estivesse chorando a morte do Filho de Deus. E ali, queridos, Jesus clama pelo Pai: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Ali o elo estava quebrado, a ligação cortada. Jesus estava sozinho numa cruz, recebendo toda a ira de Deus com relação aos nossos pecados. Como Isaías disse, a Deus agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, sangrá-lo no madeiro. Toda a ira de Deus contra o pecado derramada sobre Jesus Cristo. E no meio disso tudo, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Jesus abre a boca para falar: Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. E de repente Jesus ele brada alto e ele expira, e no mesmo instante a palavra diz que o véu do santuário se rasga de cima a baixo. Sepulcros são abertos. Santos que haviam morrido ressuscitam. Queridos, a Bíblia nos mostra que o castigo que nós merecíamos para ter paz, aquilo que nós deveríamos receber em nós mesmos, para que nós pudéssemos ter paz com Deus, Jesus levou sobre ele. Aquela cruz a qual Jesus estava pregado era para mim e era para você, não era para ele. Mas ele tomou sobre si as nossas transgressões, ele levou sobre si os nossos pecados, ele tomou sobre si as nossas maldições. A nossa reconciliação com Deus estava acontecendo ali, naquela cruz, por meio do sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A terra tremeu, as rochas se partiram, e assim se foi o nosso Salvador. Queridos, por que Jesus fez tudo isso? Por que Jesus suportou com tanta gana, com tanta força, com tanta ousadia, ser crucificado, ser açoitado, ser feito maldição? E não somente isso. Por que Jesus suportou receber a ira santa e justa de Deus em si mesmo? A ira que era para nós, que era devida a nós. Por que Jesus suportou isso? Porque Ele me amou. Ele te amou. Porque Ele nos amou. E hoje, queridos, nesse domingo de Páscoa, eu queria te mostrar de forma breve o que Jesus teve que suportar porque Ele nos amou. O que Jesus teve que aguentar? O que Jesus teve que passar? Porque Ele decidiu nos amar. Primeira coisa, porque Ele nos amou, Ele enfrentou a morte e enfrentou a ira de Deus. No texto que a gente leu, queridos, parece que Jesus foi assassinado, mas não foi. Jesus mesmo diz: olha,
ninguém vai me matar. Eu estou dando a minha vida de livre e espontânea vontade. Eu estou ofertando, eu estou entregando. É uma oferta voluntária. Eu estou escolhendo passar por tudo que eu vou passar. Eu estou escolhendo. Foi exatamente para isso que eu vim. Um dia Pedro tentou repreender Jesus, falou assim: não, o senhor não pode morrer. E Jesus falou assim: mas foi exatamente para isso que eu vim. Queridos, olha a angústia de Jesus no Getsêmani, ao ponto de pedir a Deus: Pai, afasta de mim esse cálice. Se tiver alguma outra forma, se tiver algum outro jeito, afasta de mim esse cálice. Queridos, Jesus enfrentou a morte em nosso lugar. Jesus pagou o preço que era para mim e para você pagar. E queridos, deixa eu te falar algo. Não foi qualquer morte. Jesus não foi baleado. Jesus não foi enforcado. Jesus não foi decapitado. A morte de Jesus, ela carrega consigo requintes de crueldade. A crucificação romana, ela era apenas para os piores dos piores. Queridos, a crucificação era o pior tipo de morte. Ela era considerada uma das formas de morte mais cruéis, humilhantes e lentas já usadas em toda a história humana. Não era só uma execução, era um espetáculo de sofrimento. O lugar onde Jesus foi crucificado era uma via onde as pessoas passavam e as pessoas assistiam e as pessoas batiam palma. O método muito usado pelo Império Romano, ele envolvia vários estágios. O primeiro deles era a flagelação antes da execução. Não era simplesmente pegar alguém e crucificar. Jesus foi açoitado por um bom tempo antes de ser entregue para ser crucificado. Ele aguentou o açoite, ele aguentou o chicote romano, ele aguentou passar na mão de vários guardas e ser flagelado por causa de mim e por causa de você. Depois disso, ele teve que carregar a cruz, e que não era dele. Talvez vocês não se lembrem, mas a cruz era para Barrabás. A cruz era para outra pessoa. E o Barrabás sou eu e você. A cruz era para nós. Mas ele teve que carregar uma cruz que não era dele. Terceiro, pregos atravessando as mãos e os pés. Imagina, queridos, Jesus nu, porque por causa do nosso pudor a gente coloca um paninho na cena, mas não tem paninho. Jesus nu, sozinho, com fome, com sede, tendo os pés e as mãos pregados. E outra, sendo submetido a uma morte extremamente lenta. A história mostra que o açoite era tão grande na região do tórax, do abdômen, das costas, que para a pessoa que foi açoitada e crucificada respirar, ela tinha que ficar erguida, senão ela não conseguia respirar. E ela ia engasgando no próprio sangue dos pulmões. Então a pessoa estava crucificada e tinha que se manter ereta para conseguir puxar um ar. E com o tempo isso ia ficando tão pesado, mas tão pesado, mas tão pesado que não conseguia. A morte, queridos, por crucificação podia levar horas ou até dias. É por isso que Pilatos espantou quando soube que Jesus já estava morto. Queridos, ele enfrentou tudo isso por você e por mim.
Agora, o pior de tudo não foi a crucificação. O pior que Jesus passou por mim e por você não foi a crucificação. Quem aqui já viu Paixão de Cristo sabe o quanto aquilo ali foi terrível. Mas pior do que isso é receber a ira do Deus Pai. O pior de tudo é receber a ira santa e justa de Deus sobre si. Queridos, quando Jesus estava no Getsemane e ele estava clamando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, Jesus não estava falando da crucificação. Talvez você sempre leu esse texto e você pensou: cara, Jesus estava com medo de morrer. Queridos, todos os discípulos de Jesus padeceram de mortes violentas, de mortes terríveis. Teve discípulo de Jesus que foi cerrado ao meio, teve discípulo de Jesus que foi degolado, teve discípulo de Jesus que foi crucificado, teve um outro que foi crucificado de cabeça para baixo. E ele pediu: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Esses homens, pelo que narra a história, morreram rindo, felizes de serem dignos de morrer por causa de Jesus. Aí vocês acham que o líder desse esquadrão todo estava com medo de morrer na cruz? Pior, queridos, que Jesus enfrentou foi receber a ira santa e justa de Deus em si mesmo. O cálice que ele estava falando era a ira de Deus. E isso, queridos, você encontra no Velho Testamento inteiro. Todos os profetas falando sobre o cálice que Deus ia dar de beber às nações, que era o cálice da sua ira. O humano que Deus criou perfeito caiu e se tornou algo nojento para Deus. Se tornou algo reprovável para Deus, se tornou algo inútil para o Senhor. Todos pecaram, todos se tornaram inúteis. Algo precisava acontecer para que Deus pudesse novamente ser justificador de homens maus. E o que aconteceu? Jesus Cristo numa cruz, morrendo por mim e por você. E segundo o profeta Isaías, capítulo 53, verso 10, a Deus agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Isso, queridos, é para mostrar a repulsa de Deus com relação ao pecado. E tudo isso ele aguentou por mim e por você. Segunda coisa, porque ele nos amou, ele fez o que fez, mesmo sem o amarmos em troca. Você tem noção disso? Que porque ele nos amou, ele morreu em nosso lugar, mesmo que nós não o amemos. Jesus morreu por mim e por você, enquanto nós ainda éramos pecadores. Não foi que ele olhou para você e falou: cara, mas é tão bonitinho, eu vou morrer por ele. É tão fofo, é uma gracinha, esse merece que eu morra. Não, ninguém merece. Nunca foi por merecimento. Jesus nunca olhou para alguém na terra e falou assim: não, esses aí estão merecendo, vou morrer por eles. Não. Queridos, olha quem estava em volta de Jesus e estavam com Jesus, físico, carne. Os discípulos que dormiram, quando Jesus mais precisava, dormiram. Judas, que o traiu por 30 moedas de prata. Pedro, que o negou 3 vezes. Todos eles abandonaram Jesus. E é interessante que o Evangelho de Lucas registra que Jesus, enquanto estava sendo açoitado, ele olha para Pedro. Pedro, que o havia negado por 3 vezes, Jesus olha para ele. É quase como se Jesus estivesse falando com Pedro: Pedro, apesar de você me negar, apesar de você não estar me amando agora, eu ainda te amo. Eu ainda te amo. E eu estou aguentando tudo que eu estou aguentando por causa de você, mesmo que você não me ame. Queridos,
Queridos, o amor de Deus me constrange. E sabe por quê? Porque eu não o amo como Ele me amou e como Ele me ama. Eu não consigo. O meu amor por Ele é limitado. E Ele me amou enquanto eu era pecador. Enquanto eu estava perdido, ensanguentado, caído, nu, ferido, ainda assim Ele me amou e te amou. Queridos, eu não chego nem perto de amar a Jesus como Ele me ama. E o amor de Deus nos constrange, porque nós somos ruins demais. O amor dele é tão constrangedor, porque a gente olha para si mesmo e pensa, cara, como que ele consegue? Eu acho que uma das perguntas que eu mais faço para Deus é, Deus, por que o Senhor me ama? Porque eu forço muito para o Senhor não me amar. Todos os dias eu te dou uma série de motivações e de motivos para que o Senhor me rejeite, para que o Senhor não me ame. E ainda assim o Senhor continua me amando. A palavra fala, queridos, que nós somos depravados. Que aquilo que nós fazemos com mais maestria é pecar. E como Jesus me amou sem que eu o amasse de volta? Romanos capítulo 5, verso 6 diz assim, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora por um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Verso 8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém te oferecesse para comprar um morto, você comprava? Comprava? E se alguém te falasse que o preço para você comprar esse morto é o sangue do seu filho, a vida dele, você comprava? Nós estávamos mortos. Mortos. Em nossas transgressões, em nossos delitos, em nossos pecados. E ainda assim Jesus nos amou. E ainda assim Jesus te amou e Jesus me amou. Mesmo mortos. É interessante, queridos, que a gente se volta para o moralismo e para o legalismo com tanta facilidade, como se Jesus tivesse nos amado por algo que nós fizemos. Mas não, nós não fizemos nada para merecer, nós não fizemos nada, não produzimos nada de bom para que Ele olhasse para nós e falasse assim, cara, eu tenho que salvar. Não, nós éramos pecadores. E muitas vezes a gente age de forma moralista e legalista, achando que Deus nos ama por causa de algo que a gente faça. Queridos, eu não estou te dando um salvo-conduto para você viver a sua vida do jeito que você quer, pecando. Mas você precisa entender, não é pelo seu bom comportamento. Não é por causa de nada que você faça. Porque Ele já amava você quando você era ruim. Ele já amava você quando você estava morto em delitos e pecados. Eu tento, queridos, fazer tudo que agrada a Deus. Mas não é para ser amado por Ele. É porque eu fui amado por Ele. Eu tento ser o melhor que eu puder, não é para me alcançar um favor de Deus, é porque um dia o favor dele me alcançou, a graça dele me alcançou, sem eu merecer nada. Não mereço. Não mereço. E eu continuo não merecendo, e todos os dias eu falo com Deus, Deus, tem misericórdia na minha vida, Senhor. Porque eu não mereço o que o Senhor faz por mim. Terceiro, porque Ele nos amou, Ele carregou a nossa cruz. Amados, Jesus morreu conforme estava escrito. Tudo aquilo que aconteceu com Jesus foi pré-determinado para que acontecesse exatamente daquela forma. Pedro, quando pregou após a morte e a assunção de Jesus, pregou e 3.000 se converteram. E foi exatamente esse o teor da pregação. Jesus foi entregue a vocês
pré-determinação de Deus, e vocês fizeram aquilo que Deus já havia falado que vocês iam fazer, e vocês mataram o Salvador do mundo, Senhor e Rei. Mas seja absolutamente certo, Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Rei. Deus o fez Senhor e Rei. Mas Jesus, ele morreu conforme estava escrito. Foi traído, foi açoitado, traspassado, moído. Tudo isso estava escrito, tinha que acontecer. Isaías já tinha falado. Ele vai ser traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías já tinha dado a letra do que ia acontecer. Mas você já parou para pensar nos extras que Jesus suportou? Não teve profecia falando da zombaria dos guardas. Falando que ele seria vestido com um manto vermelho. Queriam colocar uma coroa de espinhos na cabeça dele, iam ficar se ajoelhando diante dele em tom de zombaria. Não teve uma profecia dizendo que Jesus ia ser julgado fora das leis. Na lei mosaica, ninguém podia ser julgado à noite. Era proibido. E aqueles guardadores da lei, escribas e fariseus, que prezavam tanto pela lei, que queriam matar Jesus porque havia curado alguém no sábado, agora contra a lei estão julgando o Filho de Deus numa quinta-feira à noite. E queridos, ele era Deus, um ser supremo, cheio de poder e glória, desceu, cumpriu o que estava escrito e suportou muito mais do que era para ser. Queridos, isso nos mostra o quanto nós podemos ser cruéis. Isso nos mostra o quanto o ser humano pode ser mau, ruim. É por isso que eu te incentivo, querido. Talvez você que está aqui nessa noite, você vem nos visitar e talvez você fale assim: pastor, eu até gosto muito de Jesus, mas a igreja eu não aguento. Eu já fui ferido na igreja, já falharam comigo na igreja. Queridos, se falharam com você na igreja, saiba de uma coisa: primeiro, você também falhou com alguém na igreja. Você não é perfeito. Todos nós somos imperfeitos. A primeira coisa que você precisa entender. A segunda coisa é que Jesus não te chamou para confiar em homens. Jesus te chamou para confiar nele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele que te chamou para confiar nele falou: olha, você precisa de uma família, de uma igreja. Família é perfeita? Não é não. E aí, queridos, que eu como pastor, eu fico em crise. Aí eu fico em crise, sabe por quê? Quem aqui nunca brigou dentro de casa? Levanta a mão. Eu achei que ia ter um monte de gente. Se você já brigou dentro de casa, por que você não saiu de casa? Foi embora. Porque a gente olha tanto para o ser humano e a gente vê falhas dentro da igreja, a gente às vezes tem briga, às vezes tem alguma discussão, a gente tem alguma coisa, e a gente quer ir embora. Vai embora de casa. Ninguém vai. Sabe por quê? Porque família tem discussão. O ser humano é imperfeito. Isso aqui, queridos, é um lugar cheio de gente problemática que está tentando encontrar graça em Jesus Cristo e tentando ser transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas existe, queridos, uma estatística. Olha para a sua direita, por favor. Direita, mão que você escreve. Isso. Observe essa pessoa do seu lado. Agora olha para a sua esquerda. Isso. Dizem que de cada 3, um é doido. E normalmente é quem está no meio. Normalmente quem está no meio. Queridos, somos todos ruins. E eu vou te falar, se você olhar para o homem, você vai entrar em uma igreja, em outra igreja, em outra igreja, em outra igreja, você não vai parar em igreja nenhuma.
Só que eu preciso te falar, irmão, Jesus não vai vir buscar uma verruga fora do corpo, Jesus vai buscar uma noiva, Jesus vai vir buscar uma igreja. Uma igreja. Querido, Jesus passou apertado. Jesus sofreu várias coisas ali que não estavam no script. E ele sofreu. A crucificação de Jesus mostra o quanto o ser humano pode ser mau. E querido, sem a graça de Deus, a gente faria que o Hitler parecia um coroinha. Nós só somos aquilo que tem de bom em nós, aquilo que tem de agradável, aquilo que tem de sublime em nós, é o Espírito Santo, é a graça de Deus. Quando vocês olharem para mim e ver algo ruim, esse sou eu, prazer, Guilherme. As coisas boas que vocês veem em mim, é o Espírito Santo. Tem gente que fala mal de mim, querido, você só fala assim porque você não me conhece, se você me conhecer, você falava pior. Você que não sabe. A minha esposa que tem que me tolerar. Queridos, quantas vezes nós somos os guardas? Todos nós. Quantas vezes nós fizemos mal para outros? Quantas vezes nós maltratamos pessoas que não mereciam ser maltratadas? E aí a gente quer dar uma de moralista, como se a gente fosse muito bom e, nossa, as pessoas feriram a gente. Não, queridos. Na história de Jesus e dos guardas aqui, nós somos os guardas. Nós somos aqueles que açoitam. Eu não sei se vocês viram aí os videozinhos que tá rolando aí de Instagram, que Jesus apela. Já viu? Eles estão fazendo aí comemoração da Páscoa, Jesus está carregando a cruz, aí os meninos sobem na cruz, fica batendo. Teve um que apanhou tanto, tadinho. Ele apanhou mais que o Jesus nosso no encontro com Deus. Apanhou demais. Aí tem uma hora que ele apela, ele sai batendo em todo mundo. Eu falo assim, Jesus, eles não estão aguentando isso. E olha o que o Senhor aguentou por nós. Sabe por quê? Porque Ele nos amou. Ele sofreu mais do que estava escrito, Ele foi além, Ele andou a segunda milha, Ele deu a outra face, Ele amou sem ser amado. Porque Ele nos amou, Ele suportou o peso da cruz. E não só isso, queridos, Ele escolheu a cruz, Ele escolheu os cravos. Quarto e último para a gente acabar. Porque Ele nos amou, Ele se fez pecado por nós. Queridos, você já pensou em quanto amor havia em Jesus para Ele se sujar? Você já pensou em quanto amor havia no coração de Jesus para Ele se submeter a descer de sua glória, abrir mão de toda a sua majestade e se tornar como um de nós? Queridos, o autor da obra, aquele que escreveu a obra, ele resolveu se inserir dentro dessa obra. E você pensa, eu sou engenheiro civil de formação. E por gostar de engenharia civil, todo lugar que eu entro, a primeira coisa que eu olho é a estrutura. Nosso amigo aqui é arquiteto, design de interiores. Todo lugar que ele entra, a primeira coisa que chama atenção é a arquitetura. Isso chama a nossa atenção, a gente gosta de ver. Imagina o arquiteto do mundo entrando dentro de sua obra e vendo aquilo que ele projetou para ser belo, perfeito e maravilhoso, destruído, quebrado e arrasado por causa do pecado do ser humano. Um dia Deus falou com Moisés: Moisés, eu não vou com vocês, porque se eu for eu vou matar vocês, porque vocês são um povo de dura cerviz, rebeldes. Se eu for eu vou destroçar vocês no meio do caminho. Aí Moisés clamou: Senhor, não nos faça isso se eu não for. Esse mesmo Deus se fez homem e andou entre nós e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus. Queridos, ele era inocente e se fez réu. Ele se fez pecado por nós. Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca.
Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele tirou a nossa culpa e colocou em si mesmo. Ele tirou os nossos pecados, os mais depravados deles. Ele pegou a nossa inveja, a nossa ira, a nossa discórdia, os nossos vícios, a nossa lascívia, a nossa luxúria, os nossos enganos e mentiras, os nossos pecados imorais, as nossas idolatrias, as nossas porfias, tudo, absolutamente tudo. E Ele os tomou sobre si. Naquela cruz Ele estava levando sobre si todos os nossos pecados. E queridos, não era um sujo se sujando mais. Era alguém totalmente santo, puro, limpo, imaculado, fazendo parte da nossa humanidade. Queridos, como que Jesus conseguiu me amar desse jeito? Como que Jesus conseguiu te amar desse jeito? Sabe qual que é a verdade mais dura da Bíblia? É que Jesus é bom. A verdade mais dura da Escritura é que Deus é bom. Porque se Deus é bom, o que Ele faz com a raça humana caída e depravada que é má? Algo precisa de saciar a justiça de Deus. E esse algo é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, 100% Deus, 100% homem, que morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele herdou os nossos pecados e nós herdamos da graça dele. Ele levou sobre ele as nossas maldições e nós tomamos sobre nós a justiça dele. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se hoje, queridos, nós estamos aqui sentados ouvindo a palavra do Senhor, tendo esse privilégio, é porque Ele nos amou, e Ele nos amou primeiro. Eu queria te convidar a se colocar sobre os seus pés, e eu queria chamar os músicos, e eu queria ler, para a gente finalizar, o texto de Efésios capítulo 2, que é o texto que resume tudo isso. Efésios 2, do 1 ao 10. Efésios 2, do 1 ao 10, presta muita atenção, vai dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes
para nós as praticarmos. Queridos, nós estávamos mortos nos nossos delitos, pecados e transgressões. Mas um dia Ele olhou para nós com graça e misericórdia. Um dia nós cruzamos com esse amor que excede todo entendimento, com essa graça que excede todo entendimento, e por causa dele, por causa do seu sacrifício, por causa do seu amor, nós podemos conhecer a misericórdia de Deus. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse lugar, queridos. Talvez você está aqui dentro essa noite, e eu não vou fazer um apelo para você, mas talvez você está aqui essa noite e você já andou nos caminhos do Senhor e hoje está afastado. Talvez você está aqui essa noite e você nunca conheceu o Senhor de verdade. Deixa eu te falar algo. Deus nos criou para esse amor. E quando nós estamos afastados desse amor, quando nós não estamos vivendo por esse amor, a gente tenta preencher o nosso coração e a nossa vivência com tantos outros amores. Mas eu queria te falar que nenhum deles vai conseguir suprir aquilo que só Jesus pode suprir no seu coração. A gente tenta preencher o nosso coração com tanta coisa, mas nenhuma delas consegue. E noite após noite, você se sente vazio, porque só Deus pode suprir o vazio que existe no seu coração. Se você está duvidando, experimenta de Jesus e você vai ver. Eu estou te falando de algo que eu vivi, porque eu tentei preencher o meu coração com várias coisas, e todas elas me faziam me sentir vazio. Eu comia e continuava com fome, eu bebia e continuava com sede, até o dia que eu encontrei Jesus Cristo, e Ele mudou a minha vida completamente. Talvez você está aqui dentro e está assim, tem tentado saciar a sua vida com tantas coisas, e eu queria te falar essa noite: só Jesus pode matar a sua sede. Só Jesus pode exterminar a sua fome, te dar vida e vida em abundância. Eu queria te convidar a fechar os olhos no seu lugar. Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque um dia o Senhor olhou para nós com graça e misericórdia. Um dia o Senhor olhou para nós e teve misericórdia de nós. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos fracassos, apesar de não termos nada para oferecer ao Senhor, além dos nossos erros, dos nossos pecados, ainda assim o Senhor olhou para nós com misericórdia, com graça. Ainda assim o Senhor nos amou, ainda assim o Senhor nos perdoou, ainda assim o Senhor nos chama e nos convida para caminhar com o Senhor, para andar com o Senhor, para viver uma vida ao lado do Senhor. Que os nossos corações sejam tomados por Ti, Jesus. Que os nossos corações sejam tomados pela Tua presença. Que nós possamos, Jesus, depender totalmente da Tua graça, Senhor. Estenda suas mãos para frente. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do doce Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus, hoje, amanhã e eternamente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas, em nome de Jesus.